Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui na nossa mini aula do P de Promoção, parte um. É isso mesmo, a gente vai dividir essa aula em duas partes, dado que o conteúdo é muito extenso para a gente apresentar apenas em uma mini aula de 15 minutos, tá bom? Então, vamos direto ao ponto, não podemos perder tempo. Bom, nossos objetivos de aprendizagem são focados principalmente no entendimento entre a relação de comunicação com o marketing. O que é que a comunicação ou a promoção, né, qual o seu papel dentro do conceito de marketing? Apresentar a ideia de comunicação integrada de marketing e compreender como é que se dá essa comunicação de massa e a comunicação pessoal, né? Principalmente focando nas ferramentas mais novas, uh, redes sociais, apps, etc. Isso a gente vai ver na parte 2, tá? Vamos lá. Bom, qual é a ideia, qual é o conceito de comunicação e marketing? Aí os manuais de marketing, eles diferem um pouco do título, né? Alguns falam sobre P de promoção, promotion management, né, que é o termo em inglês. Alguns traduzem como comunicação e marketing, comunicação promocional, enfim. Mas a gente está falando do P de promoção, tá? Kotler e Keller define comunicação e marketing como um meio pelo qual as empresas buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores, direta e indiretamente, sobre produtos e marcas que comercializam, né? Então, o foco aí na lembrança, na persuasão, né? Enfim. Bom, o que é que a gente tem aqui nesse slide? Nós temos aqui quatro retângulos com uma cor, né? E outros quatro com uma cor um pouco diferente, né? A gente tem do lado de cá propaganda, promoção de vendas, evento experiência, relações públicas e publicidade. São exemplos de ferramentas que acompanham o marketing desde o início, né? A ideia da propaganda, a ideia da comunicação de massa, principalmente a propaganda de TV, jornais, que era a propaganda que, vamos dizer assim, predominante, né, da comunicação e marketing. Eventos e experiências começam a ter vamos dizer assim, um uso um maior investimento recente, né, nos últimos 10, 15 anos, né, e ganha aí vamos dizer assim, uma importância maior, principalmente na questão das experiências. Você tem aí a questão do marketing direto, que ganha um novo contexto com a emergência da internet, né? Então, marketing direto, talvez vocês não lembrem, mas a gente recebia nas residências malas e malas diretas de todo tipo de anúncio. Marketing interativo, que aí inclui várias questões eletrônicas, a gente vai falar um pouco mais à frente. A famosa venda pessoal, é o famoso vendedor que continua relevante, principalmente na relação de empresas versus empresas. E o marketing boca a boca, que passou de ser mouse to mouse, né, mouse a mouse, e hoje tem aí nas redes sociais muito mais, vamos dizer assim, o termo hoje talvez fosse viralizar, né? Então, vamos em frente e vamos falar do que é esse P de promoção. Bom, o que é importante dizer é o seguinte: eh, as ferramentas promocionais são diversas. Assim como você tem aqui esses manuais de marketing, como o do Kotler, que são, né, é, super, super grandes, a gente tem também manuais de marketing promocional, ou seja, você tem um page de promoção que praticamente tem um manual só para ele. E que você tem diversas ferramentas aí, ferramentas bastante interessantes, ferramentas tradicionais e ferramentas mais modernas, né? Então, o que é a integração de marketing, a comunicação integrada, né? O esforço de coordenar vários elementos promocionais com o objetivo de levar uma mensagem específica ao consumidor, mensagem de uma empresa. O Beco Beck aí citado é um livro justamente de comunicação integrada, um manual sobre isso, e que trata de diversas ferramentas. Veja, a gente tem uma ferramenta como, por exemplo, a propaganda, que é uma ferramenta tradicional, né? Ainda temos aí a TV Globo, a SBT, TV aberta, por exemplo, passando suas inserções comerciais,
né? Durante sua programação, a propaganda no outdoor, propaganda né, no BuzzDoor, enfim. A gente consegue encontrar, lógico, ainda não deixou de existir, nem vai deixar tão cedo, mas a relevância dela, em termos gerais, em termos de investimento, ela diminui cada vez mais. Né? Diminui para o quê? Para novas ferramentas, né? Principalmente apps, né? Mobile marketing, enfim, redes sociais, né? Enfim, são todas ferramentas aí que a gente vai falar um pouco delas mais à frente, tá? Eu sugiro que vocês realmente tenham muita atenção na leitura. Geralmente os manuais emprestam aí um ou dois capítulos, no mínimo um, dois, até três capítulos para determinadas temáticas, né? Então vale a pena, tá? Alguns novos livros trazem o contexto de marketing digital à parte. Isso também é algo que vale a pena você focar. A gente vai falar um pouco mais à frente de algumas ferramentas digitais, mas numa aula mais à frente a gente vai falar do que é aquilo que se denomina de marketing digital, tá? Que é muito mais do que o conceito de promoção apenas, tá? De ferramentas promocionais. Vamos falar um pouquinho de algumas delas aqui, principalmente algumas que são um pouco faladas, né? Packaging. Packaging é um termo utilizado, package de embalagem, né? E aí você não tem uma tradução legal no português para esse verbo aí, né, no gerúndio, packaging, né? Como se fosse empacotamento, né? O conceito, na verdade, é que hoje o ponto de venda é tão relevante, a decisão é muitas vezes tomada do ponto de venda, que as gôndolas do supermercado, né? Vocês percebam que as gôndolas do supermercado acabam sendo, ah, vamos dizer assim, espaços em que a gente tem que não só colocar o produto à disposição, mas expor o seu produto, né? Então, a embalagem acaba sendo uma ferramenta promocional também. Uma ferramenta importante para se destacar no ponto de venda. Veja aqui bastante que exemplo bem interessante aqui para venda de patê de diferentes peixes, né? Esse tipo de embalagem extremamente moderna, caricata, para chamar a atenção dos tipos diferentes de peixe, né? Então, a embalagem, o ponto de venda, acaba sendo também um espaço que é muito, muito, muito trabalhado, e que impacta na decisão do consumidor. Isso é relevante e é importante que esteja integrado todo o processo de comunicação, inclusive o desenvolvimento das embalagens, o desenvolvimento da exposição do ponto de venda, todos os esforços de ponto de venda, na verdade, né? Olha que interessante, a gente tem muito foco nas ações de mídia, né, da propaganda. Isso tem muito a ver também com a forma como as agências ainda são remuneradas, né? Então você tinha uma agência que perguntava, olha, quanto é que você tem de recurso e indicava muitas vezes a propaganda televisiva. Por quê? Porque todo aquele investimento que a empresa cliente vai fazer, existia um percentual que retornava para a agência. Então, se o anunciante, por exemplo, como a Natura, que investisse R$ 1 milhão na Globo para passar os filmes dela lá, a agência, né, que estava levando esses filmes, recebia até 20% daquele valor de volta. É a famosa comissão, né? Então isso fazia com que muitas agências, chamadas na época de agências de propaganda, acabassem tendo aí um recurso, um faturamento altíssimo. Só que isso com o tempo foi mudando, e foram aparecendo as agências de comunicação que não lidavam apenas com a propaganda, né, da mídia, mas também com as ações promocionais no mídia, que fugiam, né, das mídias tradicionais e que vão aí utilizar de outros artifícios para se comunicar com o público. Como nessas mini aulas são gravadas e não é possível a gente passar o vídeo, eu tenho colocado aqui imagens e um link para que vocês possam interagir com as peças. Aqui a gente tem uma peça na Natura, na promoção de um perfume, em que no ponto de ônibus você tinha a oportunidade de experimentar o perfume, né? Então é uma ação de ponto não é de ponto de venda, mas uma ação externa, num ponto de ônibus, onde você tem a experiência
diferenciada, né, para você poder experimentar o produto, tá? Bom, tem outro produto aí que outra ferramenta que muita gente confunde com a ideia de merchandising. Merchandising foca no ponto de venda. Quando a gente coloca um produto numa novela, num filme, de maneira que aquele produto se destaque, né, mas faça dentro do contexto do enredo, a gente chama isso de product placement, tá? Mais uma vez um termo em inglês, desculpa, mas é o termo que se usa, tá? Esse daí é um dos meus preferidos. Brad Pitt, num filme de zumbis, ele para aí no momento para tomar uma Pepsi. Na verdade, ele vai abrir aí a porta dessas latinhas para que essas latinhas façam barulho, rolem no chão e os zumbis sejam atraídos pelo barulho. Então, o grande lance aí do product placement é fazer com que ele apareça da maneira mais, vamos dizer assim, informal possível, né? Que não fique na cara que é um product placement, né? A Globo faz muito isso nas novelas de uma maneira que chega a ser caricata, né? Mas enfim. Olha, a gente fala muito sobre ferramentas, mas a gente também tem que lidar com situações que a gente denomina de mensagens não planejadas, tá? São, vamos dizer assim, ruídos ou situações que uma marca, um produto acaba enfrentando. Isso pode ser um consumidor com raiva, isso pode ser uma falha de comunicação, pode ser um fake news hoje em dia, né? A ah, famosas histórias, né? Olha, o hambúrguer do McDonald's é de carne de minhoca, né? Coisas que sempre aparecem aí e que a gente sabe que não são verdade, né? No caso da minhoca eu fico até em dúvida, mas brincadeiras à parte. Esse é um exemplo de um vídeo muito interessante. Ele alcançou milhões de views. De um consumidor que viajou de avião na United, uma empresa americana, e o transporte dele foi caótico. Quebraram a guitarra dele, ele é músico, ele ia fazer um show. Ele tentou reclamar, tentou ser ouvido, receber de volta algum dinheiro para conserto da guitarra e foi tratado muito mal. E aí ele fez um clipe e esse clipe viralizou milhões de vezes e o que trouxe uma publicidade negativa para a United, né? Então essas mensagens não planejadas também a gente tem que saber lidar com elas, principalmente hoje com o advento das fake news, né? Bom, o que é que deve ser interessante uma organização buscar? Essa seja uma comunicação eficaz. Muitas vezes as empresas estão preocupadas em gastar muito dinheiro, em gritar muito alto, e muitas vezes essa comunicação não é eficaz. O que é que eu sugiro? O que é que se os manuais sugerem aí? Que essas comunicações elas sigam uma espécie de roteiro, né, de características que devem pautar, né, o desenvolvimento e a integração delas, né? Aqui estão algumas dessas características, tá? Eu chamaria atenção principalmente para essa aqui, ó, orientada para resultados. Isso aqui para mim, na verdade, é mais importante. Não adianta ser extremamente surpreendente, envolvente, divertida, se ela não traz os resultados. Notadamente que a comunicação, muitas vezes, quando envolve aí alguns elementos de humor, diversão, envolvimento, acaba trazendo esses resultados. Mas o foco não deve ser esse, deve ser o resultado em si, tá? Tem muita gente, muita agência aí preocupada em ganhar prêmio, fazer propagandas maravilhosas, que são lembradas por décadas, mas que muitas vezes não vendem. E não adianta nada para a empresa cliente isso, tá? Finalmente, a gente encerra essa parte um e aí eu deixo para vocês aí a referência bibliográfica básica, no caso do Kotler, no nosso livro de Cengage, da Biblioteca Eletrônica, e aí, para ir mais além, propaganda e promoção, que é um manual da parte de marketing promocional, tá certo? Gente, eu sou o Sérgio Góes, isso é Administração Mercadológica, e até a próxima.